Eu adoro esse brinquedo aqui. É bem clássico nas aulas de ciência e mostra como nós podemos fazer um potinho subir e descer, poucas coisas fáceis, como um pequeno vidro ou uma tampa de caneta, massinha de modelar e uma garrafa PET. Como toda parte de ciência, mesmo que básica, ele guarda alguns segredinhos, algumas coisas que nós devemos conhecer, pois faz muito importante. Costumam falar apenas que isso aqui é o efeito do princípio de Pascal, que quando eu pressiono a garrafa, o ar entra no potinho, deixando ficar pesado, e quando eu solto, a água sai e o potinho fica leve e sobe de novo. Mas como a água consegue entrar no potinho? Nós sabemos que se eu pegar um copo vazio e mergulhá-lo na água, a água não entra no copo. O que eu posso evidenciar ao incliná-lo? Podemos ver então que o ar fica preso e a água não consegue entrar. Isso porque, se você se lembra das suas aulas do ensino fundamental, 2 copos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Mesmo que eu pegue um frasco desse, os 2 copos eles nunca vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso, a água inicialmente não entra naquele potinho. Mas como a água entra no potinho depois? Por causa de certas propriedades físicas do gás. A água consegue entrar naquele potinho por causa de uma propriedade física do gás. Gases são extremamente compressíveis. Se eu pegar um êmbolo de uma seringa e apertá-lo e saí-lo, o ar sai pela extremidade. Mas o que acontece se eu pressionar a extremidade de forma que o ar não saia? Eu consigo comprimi-lo. E quando eu deixo sair, eu tenho o chamado ar comprimido. Mas não é só isso, podemos fazer algo interessante com isso. Como se eu pegar uma pequena bexiga de gás, enchê-lo com um pouquinho de ar e deixá-lo dentro da bexiga. Olha o que acontece com a bexiga quando eu tento comprimi-la com a saída. Ela parece bem diminuir de tamanho. Vamos tentar de novo. O que é isso? Isso significa que a pressão interna do ar está pressionando todas as paredes do balão. Isso está fazendo com que ele comprima o ar ali dentro também. A pressão daqui de dentro será muito maior que a pressão atmosférica de dentro do balão. A pressão atmosférica é a pressão da força que o ar faz para todos os lados. Estamos envoltos em ar nesse momento. Estamos sob a ação da pressão atmosférica. Nós vimos sobre isso no vídeo sobre o ar e suas propriedades. Mas veja o que acontece quando eu diminuo a pressão interna. Sim, toda a bexiga vai se inflando. E quando eu deixo o ar escapar, restabelecendo a pressão, ela volta para o tamanho normal. Eu gosto muito desse experimento. Ele mostra como são
os gases, como os gases funcionam. Mas o que isso tem a ver com aquele experimento? Tem a ver que quando eu aperto a garrafa, eu tenho uma coisa chamada princípio de Pascal. Quando eu faço essa força, a força não está atuando só entre meus dedos, está sendo replicado em todas as partes do líquido. Isso faz com que toda a pressão interna do líquido seja bem maior que a pressão atmosférica dentro da seringa. Então o ar que vai ali, ele vai se comprimir, permitindo que a água ocupe o espaço que não estava sendo preenchido. O frasquinho se enche de água e ele desce. Mas por quê? Pelo mesmo motivo que submarinos sobem e descem. Eu tenho um submarino, o que acontece? Ele tem grandes tanques de ar lá dentro, que quando se estão com ar, ele sobe a superfície, porque ele fica mais leve. Mas quando ele tem que mergulhar, o ar é comprimido, o espaço é ocupado por água, normalmente a água do mar, e ele fica mais pesado e desce. E isso explica também por que navios sendo de ferro, navios flutuam. Afinal, o ferro é bem mais denso do que a água. Por que o navio flutua? Navios flutuam pelo simples motivo que ele não é um bloco de ferro maciço. Eu tenho que levar em consideração densidade como sendo a relação entre a massa e o volume do corpo. Mas a massa tem que ser considerada ou a massa de ferro, mas o volume não é o volume que está ali totalmente. Eu tenho que levar em consideração apenas o volume de ferro e o espaço preenchido de ar. Esse volume de ar altera a densidade total. Eu tenho então a chamada densidade do corpo e não apenas do material. Se eu fizer o cálculo apenas com a densidade do material, estará errado. Então é por isso que os navios flutuam. E também há um outro detalhe, o chamado de princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz que um corpo sofre impulso vertical para cima mediante o volume de líquido deslocado. Você deve ter se lembrado daquela historinha que ele tinha que determinar se a coroa do rei de Herão de Siracusa tinha a mesma quantidade de ouro que ele tinha enviado para o artesão. Bom, o artesão não tinha usado e acabou sendo executado. Mas ninguém manda ficar enganando reis sanguinários. Isso que nós vemos, que é muito mais uma curiosidade científica, acaba escondendo vários conceitos. Eles nos explicam como nós podemos ter equipamentos que nos auxiliam, como nós podemos inventar máquinas, como nós podemos inventar sistemas de transporte, como nós podemos construir o nosso mundo tecnológico. Com um simples frasquinho e uma massinha de modelar, que no caso serve para dar equilíbrio. Esse foi André do seu ceticismo.net. Nosso mundo é muito legal e a ciência propõe explicar todo ele de maneira fácil para você. E é essa a função dos seus divulgadores científicos. Então, clique para assinar o canal para receber novos vídeos. Compartilhe com outras pessoas para que elas possam saber um pouco mais também. Seja você também um divulgador da ciência. Obrigado por ter assistido.